Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. É, Vamos continuar algumas reflexões para a gente ter um pouco mapeado a estrutura de vídeos, né? Esse é um canal aqui que a gente vai meio que fazer alguns vídeos que são uma sequência de uma linha de raciocínio e que é cujo intuito é a demonstração teórica, é, lógico, baseado na história, uma demonstração de que a história caminha para uma evolução e essa evolução nós vamos ver aí que é a tendência futura aqui, né, que é para onde tem um vetor, que é esse desdobramento, é a, digamos assim, a consolidação de uma civilização fragmentada, né? É a ideia de uma civilização, digamos assim, rarefeita, né? Mas além, lógico que temos essa estrutura de vídeos e que seria o esqueleto, a espinha dorsal do canal, mas existem outros vídeos que são vídeos que saem dessa linha narrativa e esses vídeos eles vão falar de outros assuntos. Então, o outro, o, nesse sentido, essa segunda linha de vídeos seriam vídeos relacionados ao contexto presente, tal qual foi o último vídeo anterior, que foi falado um pouco acerca da situação momentânea do país e do mundo. E, é, e depois nós vamos inaugurar já vou adiantar aqui que nós vamos inaugurar um conjunto de vídeos que vão dizer a respeito dessa era que nós estamos vivendo, que é a era Lula, né? É uma era, digamos assim, de contradições e de muitas disputas políticas, né? Que muitos vão chamar de democracia, mas nós vamos entender depois que, na verdade, não é necessariamente uma democracia. Nós vamos entender que é, na verdade, um jogo entre um grupo que está no poder e um grupo que resiste à tendência desse poder de executar o seu plano, né? Enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas essa introdução é mais para dizer que existem essas duas estruturas de vídeo, né? Essa linha principal, que é a narrativa principal dos vídeos, que nós vamos estabelecer os fundamentos, né, da compreensão, e depois temos essas linhas auxiliares aí de estruturas de vídeos que nós vamos falar acerca tanto acerca da situação momentânea quanto acerca como detalhar aí esse período do país que está chegando no seu fim, esse período que o oráculo denomina como era Lula. Pois bem, esse é o vídeo 7 e nós vamos estabelecer alguns pontos um pouco importantes sobre a tal transição 1, que é o que eu chamei de transição 1 nos vídeos anteriores, acerca da transição do modo de produção escravista. Mas, como na mesma sequência de vídeos, que são os vídeos 4, 5 e 6, nós vimos o quê? Nós vimos que, na verdade, tudo se trata de uma única transição. A transição 1 e a transição 2, que tecnicamente você pode nomear dessa forma, porque o pensamento marxista ele se estrutura um pouco nisso, né, de uma transição de um modo escravista para o feudal, e depois do feudal para o capitalista, mas depois nós podemos entender que o feudalismo
e acho que esse vídeo aqui vai ser importante, ele em si é uma transição. Vale lembrar que, colocando dessa forma, que o modo de produção feudal é uma transição, ele em si é uma transição do escravismo para o capitalismo, sobre o aspecto civilizatório, nós vamos entender da seguinte forma. A pontuação importante acerca desse vídeo é o que? Em torno da dicotomia entre cidade-estado e Estado-nação. Ou seja, é a estruturação da nobreza no poder. Então nós vamos falar o quê? De um processo de transição de uma civilização que era Roma para uma civilização pós-feudal ou renascentista, que vai ser uma civilização fragmentada. É um pré-indício de fragmentação, na verdade é uma fragmentação que vai estruturar a era moderna, por isso que é uma transição, né? A gente pode defender dessa forma a ideia de que a Idade Média ela em si é uma transição e, e vai ser basicamente a transição de uma estrutura de poder baseada em patrícios, plebeus e escravos para uma situação de nobreza, né? Suzeranos, vassalos e servos, e futuramente a consolidação de uma nobreza na figura do rei, que isso vai posteriormente, aí já avançando na Idade Moderna, nas monarquias absolutistas. Na verdade não é a Idade Moderna, é o declínio, né? É o declínio da civilização clássica, né? Que na verdade é a fusão do fim com o princípio, né? A fusão de um fim com um novo princípio, uma transformação que acontece no final, né? Então eu tenho um declínio de uma era, e no declínio dessa era eu tenho a construção, a fomentação, que é o início de uma nova era que depois vai ter uma morte, né? Vai acender uma nova era na morte, na dissolução da antiga era. Sempre é assim, né? Depois num vídeo futuro nós vamos falar o seguinte, que nós, seres humanos, nós Homo sapiens, na medida em que estamos à mercê do tempo, nós estamos submersos nessa substância que é o tempo, nós temos a experiência narrativa, que é a experiência da consciência, né? Então você tem o nascimento, são ciclos, né? O crescimento, o apogeu e o declínio. Então essa experiência do tempo, ela se surge a partir das construções cíclicas e das experiências cíclicas do tempo. Então, dentro desse quesito, você tem diferentes grupos, você pode ter também a existência de diferentes grupos que vão enxergar diferentes ciclos, diferentes fases desses ciclos, e esses diferentes grupos vão se chocar em interesses distintos. Essa é uma estruturação também que vai ser conhecida como ciclos de encantos, ou seja, encantos, como que o sentido e o encanto ele marca uma trajetória de tempo. Bom, continuando aqui, e isso depois a gente vai entender mais ou menos em vídeos posteriores, já adiantando algumas coisas, alguns aspectos, o feudalismo, ou a Idade Média, ele não necessariamente é um período de encanto. Ele é considerado um período, digamos assim, de desencanto, ou seja, de trevas, de muitas guerras, muitas disputas por terras, né? Nesse sentido, a ideia é colocar aqui uma forma resumida como que isso foi acontecendo, né? Então tivemos aqui Perdão, acho que eu errei aqui. Ah, não, tá certo. Temos aqui no Marco Zero, né, que é o marco do Cristo, que é um marco que
inicia o declínio do Império Romano, ou seja, o declínio das cidades, a formação dos feudos, a miscigenação de culturas dos romanos com povos não romanos a partir das invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas vão fazer também o choque de miscigenações e civilizações. E do Marco Zero também começa a ser formada a Igreja Católica. Ela vai se formando ao longo de séculos até chegar na figura do Papa aí, nessa hierarquia eclesiástica, que vai surgir a figura do mensageiro de Deus, o oráculo supremo, que seria o Papa. E nesse sentido também nós temos o que? A diluição das estruturas urbanas, ou seja, as cidades, na medida em que elas vão diminuindo, as populações vão concentrando polos de centralização micropolítica em feudos, cercamentos agrícolas, cercamentos agrários de muita precariedade, mas que acabam que depois vão ser construídos castelos, né? Existe toda uma tecnologia, todo um desenvolvimento tecnológico na construção de castelos, de, de armamentos bélicos, aí, de templos católicos, que são grandes templos góticos. Isso é a fomentação de um desenvolvimento tecnológico muito intenso, né, no período medieval, que, apesar disso tudo, ele é conhecido como uma idade de trevas, no sentido de que, por conta de ser uma época de guerras e muito derramamento de sangue, muitas doenças, né, pestes que assolaram esse período aí, é um período de desencanto, né? A partir disso, né, vou falando um pouco aqui dos feudos, nós temos o entendimento da seguinte questão: o Papa ele vai ser uma espécie de poder central, né, um poder ideológico, um poder religioso, né, um poder mental que vai influenciar os poderes políticos, né? Os feudos são influenciados pelo poder mental e pela, pela orientação mental religiosa que é o Papa, né? O que vai originar também dois tipos de nobreza: uma nobreza eclesiástica, uma nobreza política e a classe dos servos, né? Que também é estratificada, mas a gente coloca aqui resumidamente como a classe dos servos. Tudo isso nessa relação que não envolve comércio, ou seja, envolve muitos dogmas, né? Então as pessoas elas se relacionam não por meio não por meio do dinheiro ou das mercadorias, mas por meio da honra, né? Das promessas, das trocas de interesses, né? E das trocas de favores, principalmente, né? Então é o típico caso do, do senhor feudal que quer se unir com outro senhor feudal para enfrentar um terceiro senhor feudal. E aí eles planejam um casamento de um filho o filho de um com a filha do outro. E aí eles selam a união das famílias para que os exércitos se unam e esses dois exércitos unidos consigam atacar esse terceiro senhor feudal, ou seja, que na verdade são reis, né? São mini-reis. O senhor feudal ele é um rei, ele é considerado um rei daquele feudo, né? Ele, ou seja, essa relação social baseada nos favores é típico da sociedade feudal, da sociedade ou feudal ou sociedade medieval. Eu acho que o termo correto seria sociedade feudal, né? Ou seja, isso marca o quê? Marca uma característica de nobreza. A nobreza age assim. A nobreza age, ela se utiliza da sua influência e do controle dos meios de produção para estabelecer uma relação entre troca de favores, né? Isso é a nobreza que faz. É muito bom marcar e pontuar essas questões porque futuramente, até mesmo para entender, inclusive a sociedade brasileira, nós vamos se utilizar desses termos e desses conceitos estabelecidos. Esse período aqui que foi colocado, né, mais ou menos do século IV até o século X, é o período conhecido como Alta Idade Média, ou seja, é o apogeu desse período, né? Alta Idade Média seria o que? É o apogeu desse período.
Depois temos a Baixa Idade Média, que vai aos poucos, na medida em que esses feudos se organizam e a figura do Papa, né, com a figura central em Roma, ela ganha mais poder, esses feudos eles começam a se unir a partir de uma identidade comum e começam a surgir reis, grandes reis, ou seja, as famílias que conseguem estabelecer macropoderes, aquela história do peixe grande que começa a comer os pequenininhos e depois o outro peixe começa, o peixe maior come o peixe médio e o peixe gigante come o peixe grande, enfim. Esse conceito também se estabelece durante a Idade Média e você começa a construir grandes nações, ou seja, nações formadas por feudos, que são as futuras monarquias absolutistas, né? Os estados-nações. É um processo já de baixa Idade Média, no caso, as transformações de feudos em cidades, ou seja, uma reurbanização da atividade humana. No entanto, há uma diferença, né? Se enquanto na civilização antiga a cidade era o estado, aqui a cidade ela vai fazer parte de uma nação, parte de um estado absolutista. E também é necessário acentuar que na Baixa Idade Média a tecnologia agrária ela começa a melhorar, né? Lógico que os padrões comparando com os padrões contemporâneos, ainda é precário, mas comparando com os padrões da Alta Idade Média, há um avanço. O Império Romano ele vai originar nações latinas, mas a fusão dos romanos com os bárbaros, nas chamadas das guerras bárbaras, das invasões bárbaras, vão originar nações anglo-saxônicas. Aqui em cima teríamos aqui a Espanha, Portugal, a França, que é um caso um pouco ambíguo, mas a França é uma nação latina, ela é considerada tecnicamente uma nação latina. Depois aqui nós teríamos a Inglaterra, a Germânia e outras nações mais nórdicas. Ao longo do final desse processo da Idade Média, nós vamos ter o quê? No surgimento dos estados absolutistas, nós temos a fusão da nobreza com a nobreza eclesiástica, ou seja, a figura do rei ela vai fundir, ela vai deixar mais igual a relação entre a igreja e a nobreza. A igreja e a nobreza vão ter embora elas tenham funções distintas, hierarquicamente é como se elas tivessem uma posição quase que unânime, e a classe dos servos. A diferença é que no meio, no bojo das transformações desse declínio, começam a surgir uma nova classe social, que é a burguesia. É uma classe social que vai ter um comportamento diferente da nobreza. Essa burguesia, ela se estabelece a partir da reurbanização, das transformações de feudos em cidades. Por quê? Porque ela é constituída por mecenas, ou seja, comerciantes, pequenos comerciantes mercantis que começam a inconscientemente acumular riquezas, né? Ainda que não um processo um pouco inicial. Nós temos aqui o bojo, o início embrionário aí da Idade Moderna, né? Muitos chamam de Idade Moderna, lógico que é uma designação correta, mas eu gosto também de estabelecer uma relação de que, na verdade, esse período é um período de transição, ou um período pós-clássico, né? E aqui entra mais ou menos o X da questão, né? Eu tenho aqui o período clássico, e eu tenho o período que é o Renascimento, é o período pós-clássico e proto-moderno, né? Ou seja, o renascimento do clássico. No clássico, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a cidade-estado. A Roma, a civilização romana, ela era centralizada na figura do imperador. O imperador ele concentrava em si o poder, todo o poder, ou seja, o poder religioso e o poder político, né? Roma era uma cidade só, uma cidade-estado, uma cidade-civilização. Então temos aqui cidade-estado
eu esqueci de colocar aqui, versus o Estado-nação, né? Ou seja, esse aqui seria o Estado-nação e esse aqui a cidade-estado. A cidade-estado temos aí essa figura central. Como a cidade-estado entrou em colapso, esse colapso fragmenta a civilização e depois ela vai estruturar novos domínios centrais na figura de reis, mas também um domínio central na figura do Papa. Então, se o imperador concentrava as duas formas de poder, o poder físico mais o poder mental, aqui no Renascimento nós vamos ter o Papa concentrando o poder mental e o rei concentrando o poder físico. Lógico que é um pouco genérico isso que eu estou falando, né? Não existe, é só uma forma, uma convenção, digamos assim, é, momentânea, trivial, um pouco falsa, mas para a gente poder organizar que é o que? Há uma fragmentação. O conceito aqui o que, que é? Na medida em que uma centralização política única entra em colapso, a fragmentação ela é importante para manter o poder, ou seja, eu divido, eu fragmento, mas e o poder continua. E o poder ele se torna mais sofisticado, mais amplo. Essa aqui é a civilização ocidental, ou seja, a civilização ocidental ela tinha uma estrutura rudimentar que se fragmentou e se sofisticou numa estrutura fragmentada, um pouco mais dinâmica, e depois disso, posteriormente, nós vamos ver que ela fica ainda mais dinâmica. Esse período chamado Idade Média é uma transição, né, que aí eu coloquei o gótico aqui, o clássico, o renascimento do clássico e o gótico, né, que é uma estética da Idade das Trevas, né? O conceito é esse, né? É uma fusão, o renascimento do clássico e o proto-moderno, é um declínio do clássico, né? O oráculo considera um declínio do clássico, ou seja, o declínio de uma estrutura que já morreu e a formação de uma estrutura nova, dinâmica, fragmentada. Enfim, creio que seja isso. Depois nós vamos continuar aí com alguns vídeos na evolução desse processo.